Graça e paz, meus queridos, mais um Reality Talk Show iniciando. E hoje nós vamos falar sobre reconstrução. Como a gente reconstruir aquilo que está quebrado. Nas nossas vidas, a gente vai andando, a vida vai passando, e muitas das vezes a gente deixa algumas fendas, algumas brechas para trás, deixa um muro fendido. E a gente vai tratar justamente sobre isso hoje, Fran. Hoje vai ser tratado sobre a reconstrução. Temos aqui o livro de Neemias, onde Neemias ele vem tratando justamente sobre isso na obra de Deus. E assim como ele fez, nós devemos fazer tanto na obra de Deus quanto nas nossas vidas. Fran, você lê? Partir de? Primeiro versículo. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti. De dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De tudo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredires e eu vos espalharei entre os povos. Amém. Para a gente começar uma grande reconstrução, primeiro de tudo a gente tem que entender onde e como estamos. Onde e como estamos. Aqui, Neemias, ele era copeiro do rei. Ele tinha um coração aberto a servir. E o rei da Pérsia, naquele tempo, ele estava servindo na Pérsia, chegou aos seus irmãos. Ele perguntou, como é que está Jerusalém? Como é que está a nossa cidade santa? E aí ele foi tendo um relatório dos irmãos. E os irmãos foram dizendo, olha, está assim, 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 assim. E a primeira coisa que ele fez foi o que todos nós devemos fazer. Orar. Pedir a Deus para que Ele mostre como a gente vai resolver o problema. Como a gente vai resolver aquele problema, aquela situação a qual a gente está ou a qual aquela situação da sua vida está. Porque há problemas que a gente pode resolver até com um pouco da força do nosso braço. Pode. Mas tem problemas que é só Deus que resolve. E ele tendo consciência
do poder de Deus, ele clama ao Senhor e ele diz: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, estejam, pois, agora atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração deste servo, deste que fala contigo, deste que clama a ti, não por algo meu, mas por algo que é dos teus servos. Fazia parte ele da cidade? Fazia, mas ele estava compadecido da situação daquela cidade. Ele lamentou, ele chorou por alguns dias, diz a palavra do Senhor. Ele jejuou e orou por aquela causa. O quanto de comprometimento que nós temos pelas fendas que acontecem na nossa vida, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso casamento, nas nossas finanças. Primeiro, nós olhamos e nos situamos. Como é que está? Onde é que está a rachadura? O que é que eu preciso fazer? Depois eu vou pedir o direcionamento daquele que tudo faz, daquele que tudo pode, daquele que é o detentor de todo o poder, de toda a glória, de toda a majestade. Porque se eu estiver com ele e se eu clamar a ele, automaticamente ele vai dar uma luz. Olha, você começa por aqui. Primeiro, para não acontecer a brecha, o que é que você faz? Você vigia. Primeiro, para não acontecer a brecha, para não acontecer a rachadura, você vigia. Você foge da aparência do mal. Ah, mas aconteceu, a brecha já surgiu, a rachadura já aconteceu. Clame ao Senhor, lamente, porque ninguém fica feliz quando uma coisa ruim acontece, né? A gente se entristece. A gente chora, a gente lamenta, a gente fica cabisbaixo, o semblante cai. Mas ele ficou somente por alguns dias, ele não ficou para todo sempre. Esse é um ponto muito, mas muito necessário que a gente foque. Porque as pessoas querem ficar se lamentando durante toda uma vida. E não é toda uma vida que você tem que se lamentar. Por algum tempo. É por algum tempo. Há um tempo, a Bíblia diz que é um tempo para tudo. Determinado para todas as coisas. E quando a gente se levanta, depois de uma oração, quando a gente se levanta, o que é que pode acontecer? A gente pode se levantar para resolver. E a gente tem que se levantar para resolver. É o caso de Neemias. Ele ora, chora, clama, conversa com aquele que pode resolver, pode dar estratégia de resolução. E logo após o que é que acontece? Ele se levanta. E quando ele se levanta já determinado. Como ele era copeiro do rei, como ele era um mordomo, né? Vamos pegar, ele era um mordomo. Então ele tinha, de uma certa forma, uma intimidade. Ele entrava na intimidade do rei. Mas ele era tão servidor, ele era tão necessário naquela época, que ele chegou para o rei e disse: Rei, eu preciso me ausentar do meu serviço. Eu preciso de me ausentar do meu serviço. Mas, além de eu me ausentar, eu preciso que o Senhor me dê 3 cartas. Resolva o meu problema. Eu preciso que o Senhor resolva um problema, porque eu preciso restituir os muros de Jerusalém. E eu preciso de 3 cartas. Cartas para chefe tal, cartas para chefe tal e cartas para chefe tal. Então ele já saiu com um projeto em mãos e na mente. Ele já saiu com um projeto na mente. E ele só precisava colocar esse projeto para andar. Então, para você, às vezes Deus já tem dado o projeto, sim ou não? Sim. Deus já tem dado o projeto. Porém, você não está se levantando para ter essa busca de resolução. Para reedificar o muro, ou para acabar com as fendas, tapar as brechas daquele muro, Neemias, ele passou por várias etapas. E assim também é na nossa vida, a gente passa por várias etapas. Primeiro,
ele ficou sabendo do que estava acontecendo. Depois, ele lamentou e chorou por aquilo que aconteceu. Logo em seguida, ele clamou ao Senhor. Depois que ele levantou o seu clamor, levantou a sua oração ao Deus dos céus, o Deus grande e terrível, ele começou a se posicionar para que acontecesse o fechamento das brechas. Em meio a esse processo, Neemias passou por um período de zombação. Existiu aqui homens chamados Sanbalat e Tobias que riram, que conspiraram contra a edificação desse muro. Neemias poderia ter dado ouvidos a Sanbalat e Tobias e deixar as fendas continuarem a crescer, a abrir, as rachaduras continuarem, persistirem e vir até derrubar totalmente o muro? Poderia, mas ele não fez. Na nossa vida não é diferente. Nós nos deparamos em muitas situações tentando tapar as brechas, tentando reedificar os muros, tentando sanar os nossos problemas mentais, físicos, pessoais, financeiros, espirituais. E as pessoas olham para a gente com o dedo de apontamento, com o dedo de julgamento, conspirando contra, e a gente mais uma vez se coloca numa posição que nós não deveríamos, que é a de olhar para trás. A Bíblia diz que aquele que sua mão no arado já pôs, não pode olhar para trás. Uma vez você começou a edificar, uma vez você começou a reconstruir aquilo que você perdeu ou que você mesmo foi destruído, você não pode olhar para trás. Você não pode, vai existir muitos Sanbalates e Tobias no nosso meio. No meio cristão, no meio da nossa família, entre os parentes, entre os vizinhos, no seu trabalho. Mas de maneira nenhuma, Neemias largou a sua posição para dar ouvidos a esses homens. E por isso ele obteve êxito. Nós também não devemos desfocar o nosso olhar, a nossa atitude e dar ouvidos a essas pessoas. Tanto ele passou por esse processo, ele foi revestido do poder de Deus. Porque não é fácil você estar fazendo uma coisa, você pedir ajuda a pessoas para fazer aquilo que é um benefício, e pessoas de lá mesmo não quiseram ajudar Neemias. Mas ele persistiu. Mas ele poderia ter dado ouvidos a este Sanbalat e a esse Tobias que zombavam dele enquanto ele estava edificando o muro. Mas ele em momento nenhum deixou de olhar para o alvo, de olhar para Deus, de olhar para o propósito final dele, que era a reconstrução dos muros da Cidade Santa. Isso aí é tão forte que a partir do capítulo 4, que vem falando sobre essas situações, aqui tem 6 tópicos que Sanbalat que Neemias sofreu ao querer reedificar, ao querer reconstruir o muro. Primeiro, ele sofreu por causa da oposição e inimizade. Nas nossas vidas vai ter sempre isso, oposição e inimizades. E quando você está firme no seu propósito, é que isso vai se tornar ainda mais forte, vai se tornar mais evidente. Segundo, ele sofreu por causa de atitudes do povo. Às vezes o povo toma para si algumas coisas que não é dela. E para você liderar um povo, para você lidar com o povo, você tem que ter sabedoria que vem do alto. Terceiro, ele sofreu por causa das dificuldades internas. Há sempre dificuldade dentro de nós. Há sempre um porquê, há sempre um para quê, há sempre perguntas, muitos questionamentos. Mas você tem que ser fiel àquilo que está no seu coração. Aquilo que Deus propôs no seu coração, na sua mente, para você avançar. Porque o apóstolo Paulo diz, olha, pensai nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto. E é para lá que a gente está indo. Amém. O quarto, ele sofreu por causa dos falsos
amigos. Ele sofreu por causa dos falsos amigos. Ou seja, vai ter pessoas ao seu redor que vai estar querendo, estar lhe chamando de amigo, mas está querendo te desviar do foco. Aquele amigo que te chama para beber, te chama para fumar, te chama para festa, te chama para farra, esse aí é o que quer lhe desviar do seu foco, do seu caminho, do caminho do seu crescimento, da reconstrução da sua vida. São esses falsos amigos que querem que todo final de semana você esteja com ele, e a partir do momento que você se separa dele, ele já não é mais seu amigo, é porque ele era um falso amigo. Então, Neemias, ele sofria com isso. Porque quando a gente está firme no nosso propósito, vem as inimizades, vem o povo rebelde, vem as questões internas e vem os falsos amigos. Agora, ele está sofrendo por causa de boatos mentirosos. Isso. Um detalhe, toda vez que você está firme no seu propósito, ou que você está crescendo, porque quando você cresce espiritualmente, você cresce na sua saúde e você cresce materialmente. Quando você resolve os seus problemas internos, naturalmente os problemas externos, eles vão tomando suas soluções. E aí o que é que acontece? Aquelas pessoas que ainda permanecem chorando, ao invés de se levantar, ela não vai criar forças para se levantar, mas vai querer criar forças para te derrubar ou para puxar ela para onde ela está. E com isso fulano está roubando. Fulano está fazendo isso errado. Porque só pode. Como ele não tem força de subir, de se levantar, você que está tendo, ele vai começar a lhe julgar. Ele vai começar a lhe julgar. Então vai começar a ter boatos mentirosos sobre você. Vai ter boatos mentirosos sobre você. E o sexto, e é muito interessante isso, ele sofreu muitas falsas ameaças. É o que acontece com a gente no mundo físico. Às vezes você está edificando algo ou alguma coisa, está reconstruindo a obra de Deus, está construindo na tua vida, a sua vida está avançando, crescendo. Aí quando pensa que não, vem um cliente, você é vendedor, você é vendedora, a Franciele é vendedora, daqui a pouco corretora, né? Mas por enquanto construtora, ela vende a casa dela. Aí, as casas são perfeitas? Não, são imperfeitas. Deu um problema naquela casa. Deu um problema naquela casa. Ah, se você não vir consertar, eu vou lhe processar. Falsas ameaças. Isso é para quem está crescendo. Isso é para quem está avançando. Você é vendedor de roupa, você tem uma loja. Quando pensa que não, o seu funcionário vem com falsas ameaças. Ah, vou lhe processar, vou lhe colocar na Justiça do Trabalho. Falsas ameaças, elas sempre vão existir para aqueles que estão em construção. Para aqueles que estão reconstruindo a sua vida. Para aqueles que estão em edificação. Sempre vai existir. Foi assim na vida de Neemias e é assim nas nossas vidas. Não é diferente das nossas vidas. Essas falsas ameaças sempre existirão. Existirão. Aqui diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 2. Sanbalat e Gesem enviaram a dizer uma carta para Neemias que dizia assim: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, Neemias já sabia que eles estavam fazendo isso para tentar fazer o mal. Aí o que é que Neemias faz? E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, estou ocupado, estou trabalhando para o meu Deus. De modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Ou seja, não, eu não posso. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que resistir o mal. O inimigo, ele,
bate em retirada. Quando a gente está posicionado. Falamos sobre posicionamento, inclusive, no episódio anterior. Se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade em nome de Jesus. Então, ele se posicionou como servo do Deus Altíssimo, daquele que ele chamou de Deus grande e terrível. Cessou? Não. Olha aqui que foi que eles ainda falaram. Entre a gente se ouviu que diz que tu e os judeus intentas se revoltar, pelo que edificais o muro, e que tu te fará rei dele segundo estas palavras. Ou seja, coisas inventadas. Falsas acusações. E aqui diz, ó, no 8, porém eu enviei outra carta a dizer-lhes, Neemias falando, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Ou seja, tudo mentira. Mas tu do teu coração inventas. Nós temos, irmãos, que ter a sanidade, a capacidade de pensamento, de entender o que as pessoas estão querendo fazer contra nós. Se posicionar. Você é uma pessoa que constrói com excelência? Isso significa que não vai haver falhas nunca nos seus empreendimentos? Não. Tudo quanto é feito pela mão do homem é imperfeito. Tem falhas. Somente a mão de Deus faz coisas que são perfeitas, coisas que são boas, agradáveis. E as pessoas vão de toda forma tentar levantar contra você mentiras, levantar contra o seu casamento mentiras, levantar contra a sua promoção no trabalho mentiras. Ah, subiu de cargo a secretária, ah, agora é secretária do chefe. O que será que ela fez? Porque capacidade não tem. Agora vai querer tomar o lugar do chefe. Agora só falta tomar o lugar do chefe. Para todo lugar que o chefe vai, ela vai. E é a primeira dama? Então. Em todo momento vão ter pessoas querendo trazer acusações para você parar de lutar por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus te deu uma família, Deus te deu um marido, Deus fez que você construísse coisas agradáveis aos olhos dele, que é a família, a constituição de Deus, e pessoas ficam levantando, ah, não, porque teu marido, ah, não, se fosse meu marido, não curtia a foto do Puff. Ah, eu não tenho a senha do Facebook, do não sei o que lá do meu marido, tenho que ter. Que é isso? O que ele está pensando que é? Não, não é assim. E não é dessa maneira que acontece. O Jean olhou para mim, agora eu ri. Sua namorada não tem a senha do seu celular, não? Vigie na terra. Vale. Então, o que acontece? Pessoas vão estar o tempo inteiro colocando acusações na sua mente para fazer você mesmo pensar de você que não é capaz de fazer tal coisa. Ah, eu não sou capaz, eu não sou digno. Eu não sou digno de receber bênção tal do meu Deus. Eu sou digna. Jesus Cristo morreu na cruz, aquele sangue que jorrou foi para expiação dos meus pecados, foi para me tornar digna de buscar, de ir ao encontro da minha salvação. Então, em momento nenhum, eu tenho que dar ouvidos a essas falsas acusações, a essas mentiras, a esses murmuros, né? A essa murmuração de pessoas que não são capazes de alcançar tal graça do Senhor ou que não querem simplesmente buscar. Se ela não quer buscar a bênção do Senhor, eu quero. Se ela não quer receber de Deus a bênção, eu quero. Então, eu tenho que me colocar na minha posição, deixar, entrar no ouvido, como diz a irmã Dani, entra no ouvido e sai pelo outro. Eu tenho que ouvir e guardar somente aquilo que edifica, somente aquilo que me leva para mais próximo do meu Deus, do meu Senhor. E nessa situação, você tem que ser fiel àquilo que você foi chamado. Você tem que ser fiel e posicionado naquilo que você foi chamado. Quando vir todas essas situações, oposição e inimizade, um povo com atitudes estranhas, as dificuldades internas, os falsos amigos, os boatos mentirosos e as falsas ameaças. Quando vir essas situações, você pode ter certeza que você está fazendo a coisa certa. Amém. Você está fazendo a coisa certa. E em meio a essas palavras que nós podemos aprender aqui do Senhor, eu quero convidar você a bater no seu peito e dizer que está comprometido, compromissado
a reerguer os muros do seu casamento, da sua família, da sua paternidade, da sua maternidade, do seu posicionamento na obra do Senhor. Seja um obreiro de valor. Obreiro não é só aquele que tem cargo, obreiro não é só aquele que tem um nome, como é que eu posso dizer? Diaconisa, diácono, presbítero, evangelista. Não, o obreiro é todo aquele que faz a obra do Senhor e a faz com diligência. Porque aí automaticamente as bênçãos do Senhor vai recair sobre a sua vida. E tudo quando for fazer, tudo quanto se posicionar, reerguer, faça com excelência, faça por amor, faça por você e faça pelo amor que Deus colocou em seu coração, pela alegria de ser salvo, pela alegria de alcançar de Deus a morada celestial. Então tenha prazer em reedificar tudo aquilo que você está vendo ser destruído perante os seus olhos. E com isso, quando você restaura os muros, se você for pegar o contexto geral da história de Neemias, a gente já está terminando, Neemias, ele foi um grande reformador de Israel. Ele fez grandes reformas religiosas e grandes reformas sociais. E muitas das vezes, dentro da nossa casa, também está precisando fazer uma reforma religiosa, fazer uma reforma social, colocar tudo nos seus devidos lugares, ter a hierarquia, pai, esposa, pai, mãe e filhos, né? Ter essa hierarquia de obediência. O marido protege a esposa protege os filhos, que os filhos se tornam bênção para uma nova geração e se comprometem a fazer a sociedade ser uma sociedade melhor. Então, devido a tudo isso, somente em ele querer edificar, querer reconstruir os muros, fechar as brechas, fazer, não se embaraçar com as coisas deste mundo. Não se conformar, como diz em Romanos, capítulo 2, versículo 2. Não se conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós temos que não se conformar. Quando nós não nos conformamos com aquilo que está fora dos padrões bíblicos, quando a gente não se conforma, quando a gente se levanta, se posiciona em oração, em jejum e em ação, partir para cima, aí naturalmente, as reformas sociais e religiosas, ela acontece no nosso meio. Amém. Amém? E fazer sempre como Neemias, né? Buscar a ajuda do alto. Ele orou e ele clamou ao Senhor. Ele não foi primeiro buscar a ajuda do rei e dos amigos. Primeiro ele foi buscar a ajuda no Senhor. Como a palavra de Deus diz, buscai o meu reino e a minha justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Então ele primeiro buscou forças no Senhor. E as forças que estavam ao redor dele se juntaram para ajudar ele a reedificar os muros de Jerusalém. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus e amado Pai, Santo em nome de Deus, Jesus, em nome nós de te agradecemos, Jesus. engrandecemos, glorificamos e exaltamos o teu santo, maravilhoso, Sim, poderoso meu nome. Deus. Neste momento, Pai Nossa Celestial, nós te vida, Senhor, agradecemos Deus por Jesus, tudo com essa isso que a gente mensagem, aprendeu. meu Pai. Deus Altíssimo, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude Sim, a meu Pai. reconstruir os muros, Sim, meu os Deus, muros em da nome de tua Jesus. obra, os muros da tua casa, da meu tua Pai, em casa, nome de Pai Jesus. Celestial. E que nós, Oh, Pai Pai Celestial, querido, Pai Santo. restaure, Pai Celestial, as nossas vidas, os muros das Estejamos nossas vidas, atentos, para a meu gente Pai, em nome de blindar-nos, Jesus. blindar nossa Vigilantes, família, em nome de blindar Jesus, nossa para não casa, Pai criar Celestial, novas brechas, para para não sim criar adorar, novas fendas, meu Pai, glorificar em nome e de haver Jesus. grandes reformas e grandes nome de bonanças nas Jesus. nossas vidas. Pai, protege a cada um que está Em ouvindo essa nome de mensagem. Jesus. Abençoa, ilumina e que eles, Pai Celestial, Em tenham no nome seu de coração Jesus. ainda mais o desejo de abençoar, Outras enviando essa pessoas, mensagem meu para Pai, em nome tantas de outras Jesus. pessoas. É o que nós te pedimos Em e te nome de agradecemos em nome Jesus. de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo episódio. Tchau.